Ok, mergulhei fundo em um assunto essa semana, e isso mudou como penso sobre o futuro da IA. A Bacus IA tem um sistema chamado Enxames de Agentes na plataforma de chat LLM, que vale a pena conferir se ainda não viu. O que essa ferramenta gera em uma sessão já deveria preocupar fundadores de SaaS, equipes de software corporativo e consultores de gestão. A principal mecânica é a seguinte: em vez de um único modelo de IA lidar linearmente com uma tarefa complexa, um agente mestre recebe seu comando e compreende todo o escopo do pedido. Divide tudo em subtarefas, mapeia as dependências entre essas tarefas e então utiliza um conjunto de agentes executores especializados para executá-las. Às vezes em paralelo, outras em sequência, conforme o que precisa existir antes da próxima etapa iniciar. É uma arquitetura hierárquica de multiagentes. E há 6 vídeos de demonstração da Abacus IA que mostram como isso realmente funciona na prática. O primeiro já envolve os enxames de agentes em um projeto importante. Um usuário solicita um sistema de gerenciamento completo para supermercado, incluindo app web e móvel. Então, esse já é o tipo de trabalho que normalmente se transforma em um projeto longo com back-end, interfaces, lógica de negócios, fluxo de dados, tudo isso. O interessante é como o sistema reage antes mesmo do desenvolvimento começar. Ele percebe que a solicitação vai além de uma tarefa de codificação feita de uma vez só e define um plano realmente eficaz. O aplicativo web é prioridade, pois o móvel depende das APIs de back-end da camada web. Assim, o sistema já planeja a sequência antes do resultado. Então, o primeiro agente executor estrutura a plataforma central. Ele cria a estrutura, configura o back-end, constrói a camada de autenticação, prepara o banco de dados e começa a formar os principais módulos de negócios. Então, quando essa parte está pronta, outro agente executor assume o lado mobile e conecta tudo ao mesmo sistema. É aí que tudo começa a se encaixar de verdade, porque o aplicativo móvel não parece algo acrescentado depois, ele parece uma extensão natural do mesmo produto. Ao fim da demonstração, você vê uma plataforma de supermercado que parece realmente utilizável. Há painel em tempo real, ferramentas de estoque e fornecedores, fluxo de PDV, visualização de produtos e aplicativo móvel integrado ao mesmo back-end com informações em tempo real. Essa demonstração funciona não apenas pelo que foi construído, mas pela forma da construção. Uma coisa leva a outra, tudo cresce na ordem certa. Então, a próxima demonstração leva o sistema para um tipo de produto ainda mais complicado. Um usuário solicita um app de espaço de trabalho similar ao Notion, o que parece simples até você refletir sobre o real significado disso. Produtos como esse vivem ou morrem pelo fluxo. O editor precisa parecer conectado ao resto do aplicativo. Estrutura importa, navegação importa, estado importa. Quando qualquer parte parece separada, toda a experiência parece falsa. O sistema, então, analisa a escala da solicitação e decide. Ele divide o trabalho entre o produto web e o app móvel complementar. Isso parece óbvio na teoria, mas a forma como isso acontece é o que torna tudo interessante. O agente web desenvolve o app principal com editor, autenticação, armazenamento, histórico de versões e toda a lógica central do produto. Em seguida, o agente mobile amplia esse universo com um app React Native conectado ao mesmo back-end. Você vê o usuário navegando, faz login, cria página, cola conteúdo, muda para o celular, adiciona entradas com status e datas de vencimento, e tudo segue coerente. Os dados são mantidos, a experiência é mantida. Você não tem aquela sensação estranha de que um lado está bem acabado e o outro só existe porque precisava existir. Parece um único produto funcionando em 2 plataformas, e essa continuidade é o que dá peso à demonstração. A demonstração da plataforma de RH vai além, pois o enxame agora lida com mais de 2 partes conectadas. Agora ele gerencia 3 fluxos de trabalho simultaneamente, todos a serem concluídos juntos. A solicitação é uma plataforma de RH completa, com contratação, integração, controle de presença, folha de pagamento, avaliações, gestão de licenças, autoatendimento, análises e envio de relatório semanal por e-mail às segundas-feiras de manhã. Agora o sistema deve lidar com software empresarial, fluxo de trabalho dos funcionários e automação na mesma tarefa. O agente principal responde dividindo isso em 3 áreas claras:
Um agente fica responsável pelo portal principal de RH, outro cuida do aplicativo móvel para funcionários, outro cuida do sistema de relatórios. O que faz essa demonstração funcionar é a forma como essas áreas avançam sem se desalinhar. O portal passa a ser o lado empresarial do produto. O aplicativo móvel serve como camada do funcionário, permitindo bater ponto, pedir folga e acessar contra-cheques. Enquanto isso, o agente responsável pelos relatórios cria um processo em Python que extrai dados da empresa em tempo real e gera o relatório semanal em HTML. Assim, o resultado não parece 3 tarefas separadas. São 3 partes móveis em um projeto coordenado. Quando esse relatório é executado com sucesso no terminal, isso fecha de um jeito satisfatório, pois tudo se alinha ao redor dele. A plataforma da empresa existe, o aplicativo do funcionário reflete o mesmo sistema e a camada de relatórios está extraindo da mesma base confiável de dados. É nesse momento que a ideia do Swarm faz sentido. Você está vendo coordenação, não só geração. Tudo muda para um tipo de trabalho diferente com a Demo McKinsey Replacement. O objetivo aqui não é criar software. Fazer uma pesquisa séria e transformá-la em algo que um conselho pudesse realmente analisar. O usuário pede uma análise independente sobre como a IA pode melhorar a produtividade em 7 funções empresariais, com ROI quantificado, estudos de caso do mundo real, análise de riscos e uma apresentação pronta para o conselho, na faixa de 20 a 30 slides. Esse tipo de solicitação geralmente vira uma bagunça rapidamente se um sistema tentar resolver tudo à força. Há muitos tópicos, muitos ângulos, muito material que precisa ser bem organizado. Então, o Swarm lida com isso da mesma forma que uma equipe de verdade faria. Ele envia 7 agentes de pesquisa em paralelo, um para cada função de negócios, e depois um agente de síntese reúne tudo em um único documento executivo. Em seguida, um agente de apresentação transforma isso em uma apresentação de slides refinada. Curiosamente, o processo de pesquisa parece sólido enquanto ocorre. Um agente está pesquisando casos de uso de IA operacional, complexidade de integração, riscos de adoção, evidências de ROI, previsões, exemplos de manufatura. Outro está trabalhando em sua própria área. A pesquisa tem direção desde o início. No final, o resultado parece estruturado o suficiente para ser útil. Resumo executivo, mapa de calor de maturidade, comparações de ROI, roteiro para diferentes horizontes de tempo, estrutura de governança, conclusões em nível de diretoria. Nesse momento, o agente Swarm parece mais que uma ferramenta de programação. Parece um sistema para coordenar trabalho intelectual de forma séria. A demonstração da startup de fintech destaca que a experiência do produto passa a ser tão importante quanto a execução técnica. O usuário deseja um ecossistema de finanças pessoais com o painel web FinFlow e o app móvel FinTrack, junto com análise de gastos com IA, detecção de anomalias, metas de economia, detecção de despesas recorrentes, previsão, suporte a múltiplas moedas e um estilo visual moderno. Eles até fazem um pedido humano no meio disso. Sem roxo, pois modelos de linguagem sempre escolhem essa cor como padrão. Essa pequena preferência de design, na verdade, diz muito, porque o sistema mantém isso ao longo de todo o desenvolvimento. O painel e o aplicativo móvel não compartilham apenas funcionalidades, eles compartilham um senso de identidade. O site se torna um lugar onde o panorama geral está, com tendências, categorias, orçamentos, insights e relatórios. O lado móvel vira a camada do dia a dia, com lançamentos rápidos, acompanhamento, busca e metas de economia, mantendo tudo visualmente alinhado. Isso é importante porque um software utilizável depende de mais do que o código funcionar. O produto deve parecer intencional e integrado. Esta demonstração exibe o funcionamento do enxame, lógica, consistência de design e estrutura multiplataforma simultaneamente, o que torna tudo muito mais convincente. A demonstração final do software reúne todas essas ideias em uma das construções mais complexas, um CRM completo. A solicitação abrange gerenciamento de contatos, histórico do cliente, acompanhamento de leads, pipeline de vendas, automação de fluxos, rastreamento de comunicação, integração com Gmail, sincronização com Google Agenda, painéis, tarefas e acesso por função para diferentes usuários. Esse tipo de sistema
revela rapidamente um planejamento fraco, pois todo o produto depende da estrutura. Assim que negócios, contatos, registros de atividades e integrações começam a se conectar, sistemas bagunçados desmoronam rapidamente. Aqui, o enxame mantém tudo sob controle. O agente principal define o produto, estabelece as etapas de vendas e dá uma estrutura clara para o desenvolvimento. O agente web gerencia o CRM principal, incluindo esquemas de banco, autenticação, métricas, painéis e fluxos de trabalho. Depois, o agente móvel amplia isso para um app pronto para uso em campo, com contatos, visualização do pipeline, tarefas, registro de atividades, notificações e até um ícone gerado por IA para dar acabamento ao produto. O que impressiona na apresentação é que o código parece uma base sobre a qual alguém poderia continuar construindo. O TypeScript é limpo e a estrutura mobile faz sentido. A sync, busca e pull to refresh funcionam bem. A navegação é bem planejada, tornando tudo mais próximo de um produto real do que de um mock-up. Após assistir a todas essas demonstrações seguidas, o ponto principal se torna difícil de ignorar. O grande diferencial aqui é a orquestração. Essa é a parte que continua aparecendo, não importa qual seja a tarefa. O sistema entende a estrutura do problema, divide em partes que fazem sentido, determina a ordem das operações e mantém essas partes avançando em direção a um resultado comum. No projeto do supermercado, ele entende que o back-end precisa vir antes da camada móvel. Na demonstração de RH, ele executa várias etapas conectadas ao mesmo tempo sem perder o alinhamento. Na demonstração de pesquisa, ele distribui o trabalho em paralelo e só realiza a síntese quando as entradas estão prontas. Esse padrão se repete em todas as situações. O trabalho permanece organizado. Por isso começa a parecer importante em um sentido mais amplo. Muitos ainda veem o avanço da IA como um modelo ficando mais inteligente até fazer tudo sozinho. Essas demonstrações indicam um caminho diferente que parece mais plausível. Você tem um controlador de alto nível que entende o objetivo, mapeia as dependências, distribui o trabalho e mantém os resultados alinhados. Então, abaixo disso você tem agentes especializados cuidando de suas próprias tarefas, cada um focado em uma parte do trabalho, mas ainda assim alimentando o mesmo sistema geral. E quando isso funciona, os resultados começam a se parecer muito mais com a forma como equipes reais realmente fazem as coisas. Por isso, a discussão sobre IA começa a surgir em torno desse sistema. Ainda não parece ser uma IA completa. Você não está vendo aprendizado persistente entre sessões, compreensão profunda de senso comum ou alguma inteligência geral todo-poderosa que pode fazer tudo sem limites. Embora o que você está vendo seja algo que importa muito. Inteligência emergindo por meio da coordenação, do planejamento, da especialização, por meio de sistemas que sabem como dividir o trabalho e reuni-lo de forma eficiente. Essa pode ser a mudança mais significativa. O avanço para uma IA geral depende mais da capacidade dos sistemas em organizar bem a complexidade e gerar resultados coerentes do que de um modelo se tornar completo de forma mágica. E em todas essas demonstrações, essa capacidade já está dando conta de muita coisa. Ela pode criar uma plataforma de negócios com aplicativos web e móveis conectados. Também pode criar um ambiente de trabalho digital que se mantenha coerente entre dispositivos. Ela pode operar um sistema de RH com automação de relatórios. Também pode coordenar pesquisas em paralelo e transformar isso em estratégia executiva. Ela pode criar um produto financeiro com identidade consistente. Ela pode lançar um CRM com integrações reais e uma experiência móvel que faz sentido. Isso é uma abrangência impressionante. Então sim, enxames de agentes parecem ser importantes. Não porque isso prove que a linha de chegada já foi cruzada, nem porque resolva todas as questões difíceis que as pessoas ainda têm sobre IA. Parece algo importante porque mostra uma versão de progresso que é prática, estruturada e fácil de imaginar sendo ampliada a partir daqui. E, sinceramente, isso deixa tudo mais interessante que várias demonstrações de IA chamativas. Por hoje é isso. Me conte o que achou. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.